Olá, boa noite pessoal. Pessoal, estou fazendo esse vídeo agora nesse momento. Eu quero retomar algumas coisas interessantes que eu deixei de falar no segundo capítulo, porque mesmo o vídeo fica muito extenso, muito longo, e daí fica complicado para editar no YouTube. Mas eu lembrei ontem à noite e tem umas coisas bem interessantes relacionado com a o conteúdo do segundo capítulo e relacionado com a nossa saída de Tiradentes para Marmeleiro para ir para o sítio do senhor Agildo. Tá certo, gente? Então, com a saída lá do Tiradentes para vir para este lado de Marmeleiro, houve uma coisa bastante interessante, né? Eu já estava com 5 anos, 6 anos, eu já estava com 7 anos de idade e eu vivi bastante tempo em Tiradentes. Eu já estava bem apegado lá, porque lá era muito bom, bonito e gostoso, né? Então, tudo que os nossos pais, tanto da nossa família como da família do meu tio, dos dois tios meus que moravam lá, tudo que plantava dava. As terras eram muito boas, eram terra fértil, terra nova, onde nunca ninguém mexeu. E tudo que plantava dava em quantidade. Tipo milho, feijão, arroz, trigo e depois outras coisas, né? Outras miudezas, como a gente diz, como mandioca, batata doce, batata salsa e verduras, repolho, melancia, melão, pepino, tomate, né? Todas essas coisas dava muito. Quiabo, minha mãe plantava também quiabo. Então tudo dava em abundância que dava para o ano inteiro, né? E quando eles faziam as colheitas, que davam essas colheitas boas, com bastante fartura, prometendo fartura para o ano inteiro, a mãe, a minha tia, as duas tias, né? Que uma era irmã da mãe, a outra era cunhada da minha mãe, elas falavam assim: eita Paranazão, que bênção, que coisa boa, né? Tudo que planta dá em quantidade e tal. E tudo que acontecia assim de bom eles falavam, né? Eita Paranazão, eita Paraná, terra boa, terra abençoada, eles diziam. E eu fui crescendo, né? Todos esses anos que a gente morou lá, eu fui crescendo ouvindo isso. Eles falarem, né? Eita Paraná, terra boa, terra abençoada. E então eu também, né, achava que ali era o Paraná. Era só ali o Paraná. E era um Paraná bonito, fechado de matas virgens, né? Com muitos moradores. Tinha uma escolinha, uma igrejinha para as pessoas se reunirem nos domingos, dias santos, para fazer as suas preces, suas orações. Cada 2 meses tinha missa. A missa o padre vinha de barracão, vinha a cavalo, porque não tinha condições de vir de carro. Ele vinha de carro até Salgado Filho ele deixava o carro na casa de um homem, o homem arrumava o cavalo para ele e ele se mandava para o Tiradentes a cavalo. Me lembro muito disso, muito, muito. Às vezes nós já estávamos lá na frente da igreja, não demorava muito, o padre chegava a cavalo, né? Era coisa bonita de ver aquilo, parece ser coisa de filme, coisa de interior. Era coisa do interior, mas parece ser coisa de filme, né? Esses filmes americanos que a gente vê, onde se anda muito a cavalo, todo mundo andava a cavalo. Até as pessoas que moravam mais longe da igreja, da capela, a família inteira vinham a cavalo. Vinha a mãe, o pai, os filhos, tudo no cavalo, né? Era muito bonito. E ali perto da igreja tinha uma família que já fazia mais tempo que ela morava ali. Foram um dos primeiros moradores que ali vieram. Eles vieram do Rio Grande do Sul. Tinha duas famílias. Uma era o seu José Zareta, era de origem italiana, que veio do sul, já estava há muito tempo ali. Foi ele que construiu a escola, foi ele que construiu a capela e tal, né? E daí tinha uma família também dos. Ai meu Deus, agora esqueci.
daquele famoso jogador de futebol lá, o Stafarel. Tinha uma família também bem grande, Stafarel. E esse senhor Stafarel, ele plantava muita cana também. Ele plantava muita cana e muito mamão. Por que que ele plantava mamão e abóbora também, né? Amendoim também, né? Porque ele moía a cana, quando chegava na época da colheita da cana, ele moía a cana nos engenhos, né, tocado a boi, e ele chamava algumas famílias para vir ajudar ele, porque dava muito serviço, às vezes dava 3, 4, 5 dias de serviço, porque o canavial dele era grande, né? Então quando ele ia mexer com a cana, ele chamava o pessoal lá de casa, os meus pais, e daí nós ia todo mundo para lá. Fechava a casa e todo mundo ia para lá para trabalhar no canavial com o seu Stafarel. Antônio Stafarel era o nome dele. E, qual é que era o trabalho que a gente fazia? Era cortar cana, né? Por exemplo, o meu pai ajudava ele a cortar cana com os filhos mais velhos dele, ele tinha já uns rapazes, né? E a minha mãe com a minha irmã e o meu irmão, que era abaixo da minha irmã, junto com a esposa do Stafarel e mais umas meninas e uns filhos menores que ele tinha, iam limpar a cana, tem que tirar a palha da cana, deixar a cana limpinha, né? E amontoava perto do engenho para a hora que tivesse bastante cana pronta, daí alguém, como o seu Antônio Stafarel, arrumava os boi e ia moer a cana, né? E daí saía garapa, né? A gente tomava garapa, era uma delícia, né? E por isso que o pessoal falava assim, eita, Paraná abençoado, porque tinha fartura mesmo, né? Era uma benção de Deus mesmo. E daí faziam a guarapa, quando tinha bastante garapa já moída, escorrida, eles pegavam, punhavam nos tachos em cima do fogo e ali eles faziam, apuravam a garapa, transformando em melado, transformando em açúcar mascavo e também do melado eles misturavam no melado para não ficar muito forte, eles misturavam abóbora picada, mamão picado, daí cozinhava na fervura do melado e daí ficava um doce muito bom, muito gostoso para passar no pão, até para comer sem ser no pão. Ficava um doce muito gostoso, né? E ele tinha alambique também. Ele também tirava um bom tanto de garapa para fazer cachaça. Ele fazia dois tipos de cachaça, uma mais fraca, suave, e uma outra um pouco mais forte. E ele fazia isso em quantidade. Na rapadura ele punhava amendoim. Daí ficava uma rapadura tipo pé de moleque, gostoso. E daí punhava nas formas, saía tudo quadradinho, bonito, né? Daí era só empacotar nas palhas de milho. Quando ele tinha bastante já feito, ele pegava os cavalos, os cargueiros, as bruacas e jogava em cima dos cargueiros e levava para Salgado Filho para vender. Às vezes chegava até o Tateto também, apesar de ser longe, mas ele ia para vender rapadura, açúcar mascavo, pé de moleque, levava pinga, né? E assim era da onde eles tiravam o dinheiro para o seu sustento de vida, além de milho, feijão, arroz e trigo, etc. Tá certo, gente? E então, quando acontecia isso, era uma verdadeira festa. Os meus pais e a família iam lá ajudar ele a trabalhar. A esposa dele fazia um almoço bem legal, bem grandão, com bastante comida, variedades de comida, carne assada, carne feita na panela. Então todo mundo se fartava, né? E de vez em quando a gente escutava eles falar, eita Paranazão, terra abençoada e tal. E eu me criei ouvindo isso, né? E eu comecei a pegar muito amor. Eu era criança, mas eu desde criança eu era muito amoroso para as coisas. E eu comecei a pegar amor por tudo isso, né? Peguei amor por tudo isso. Eu achava que estava num paraíso. E ali a gente não via nada de diferente do que visse numa cidade ou numa vila. Ali a gente só via cavalos e mais cavalos e boi, só. Porque só tinham isso para trabalho e para transporte dos produtos para Salgado Filho, Tapeto e para Barracão também. E então quando a gente saiu de lá para vir embora, que nós fomos obrigados a sair por causa do problema da citla, dos jagunços, né? Estava tendo muita mortandade por parte desses bandidos, nós tivemos que sair de lá
forçado, forçado. Isso para mim foi uma coisa muito triste. Eu era criança de 6 anos, mas foi uma coisa muito triste ter que abandonar o paraíso que a gente morava para ir para um outro lugar que a gente não sabia se ia dar certo ou não. E daí nem ia ser nosso, nós ia morar de favor na terra de um senhor que tinha um sítio abandonado que não tinha ninguém para cuidar do sítio. E então foi assim. Os nossos pais, tanto da nossa família quanto da família dos meus tios, arrumaram os cargueiros, arrumaram as mudanças, não tinha muita coisa para arrumar nos cargueiros. Era só as panelas, os talheres, os pratos, os utensílios de cozinha, arrumar as camas, os forros de camas, né, que ainda, por certo, nessa época os colchões eram de palha, os colchoados eram feitos com pena de marreca, ou de pato, né, que dá uns colchoados muito bom, quente para inverno. E eles arrumavam tudo isso nos cargueiros e se punhamos na estrada indo em direção ao Tateto. Foi a coisa mais triste. Era os exilados de Tiradentes. Eram os exilados. Parece aqueles exilados da Sagrada Escritura, né? Fugindo da pressão dos faraós. Então a gente se foi para Tatetos. Lá em Tatetos nós ficamos hospedados na casa da minha avó, a mãe, os pais da minha mãe. E o meu pai foi para Marmeleiro para ir lá na casa do senhor Agildo para limpar em redor da casa, que a casa há muito tempo não morava ninguém, tinha capoeira em redor de casa, tinha que roçar, amontoar, queimar e tal, dar uma lavada nas paredes da casa, no soalho, por dentro, por baixo da casa, também tinha mato. O pai foi para lá para limpar. Ele limpava, daí ele ficava na casa do meu avô, pai dele, em Marmeleiro, e daí no dia seguinte ele voltava lá, não era tão longe, ele voltava lá para arrumar a morada para nós. E nós ficamos no Tateto. E eu não gostei de ficar no Tateto. Tateto era uma vila já bem adiantada. E ali passava, tinha um estradão que ligava de Marmeleiro, Beltrão, Pato Branco, ligava de Curitiba, Ponta Grossa, todo o restante do Paraná ligava para a Argentina. E ali tinha bastante movimento de carros. E eu não conhecia carro, eu tinha medo, eu morria de medo de carro. De caminhões, de carros pequenos, automóveis, né? E ônibus. Nossa, eu morria de medo. Quando eu via um treco daquele descendo e entrando no centro da vila, que tinha um hotel que servia também como rodoviária, e meus avós moravam um pouquinho para cima do hotel. Quando eu via aqueles carros, aquelas máquinas estranhas que eu nunca tinha visto lá no Paranazão, eu morria de medo. E daí eu comecei a não querer ficar mais ali. Eu chorava. Eu chorava, me lembrava lá do Tiradentes e a mãe perguntava: por que tá chorando, Valdir? Ah, mãe, eu quero voltar embora pro Paraná. Mãe, eu quero ir pro Paranazão. Aqui não é o Paranazão, eu não quero ficar aqui e tal e tal. O meu avô, minha avó e alguns dos filhos deles que moravam ali junto, por perto, né? Dizia: mas Valdir, aqui também é Paraná. Eu falava: não, não vou, aqui não é Paraná. Aqui não é Paraná, o Paraná é lá no Ernesto Borava e eu quero ir embora para lá. Eu quero voltar pro meu Paranazão. E eu não entendia, eu achei que o Paranazão era só lá. E eles davam, até riam de mim, né? Daí não levou muitos dias, o pai veio dizendo que estava tudo pronto, tudo arrumado lá. Daí o meu avô subiu nos morros que tinha fora da vila, tinha um senhor lá chamado Horácio, ele tinha um F600. Daí o meu avô foi lá falar com esse senhor para ele levar nós lá pro Marmeleiro, lá onde morava seu Agildo. E lá onde morava seu Agildo, o nome lá era Rio Pocinho. Rio Pocinho, já tinha nome porque tinha uma comunidade bem forte lá, né? Era perto do quilômetro 10, tinha escola, tinha igreja e tinha o Rio Pocinho também. E era lá no Rio Pocinho que nós ia morar. Daí o caminhão veio para carregar a nossa tralha. Era pouca coisa, não enchia nem a metade da carroçeriazinha do caminhão dele. Era um F600, né? Um Ford 600, é pequeno, né?
E daí para mim entrar naquele caminhão? Aí é que foi o problema. Eu morria de medo dessas máquinas, não conhecia, porque lá no Tiradentes a gente não via nada disso. Não via nada disso, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha revista para a gente ver essas imagens dessas coisas, né? Então eu achava que eu estava num mundo estranho, diferente. Por isso eu chorava e queria voltar para o meu Paraná. O meu Paraná era muito querido. E eles diziam para mim, não, Valdir, mas aqui também é Paraná. E eu não concordava, para mim Paraná era só Tiradentes, né? Mas de tanto eu ouvia aquele pessoal lá no Tiradentes falar, nas épocas das colheitas, das alegrias, né? Abundância de produtos colhidos, eles falavam, eita Paraná abençoado, eita Paraná, que tudo que planta dá, né? E eu fiquei com esse negócio que só lá era o Paraná. Pois bem, daí com todo o sacrifício eu entrei no caminhão. Ainda fomos na gabina, a mãe com os pequenos, eram 4 pequenos e 2 grandes. Os grandes junto com o pai foram em cima, na carroceria, né? Deu umas 2 horas de viagem, mais ou menos, estrada de chão bem precária. Nós chegamos lá no lugar onde nós íamos morar. Daí quando nós chegamos lá no lugar onde nós íamos morar, era sítio. Era sítio onde você trabalhava, você plantava, e no arredor do sítio era coberto de mata virgem. Daí eu me conformei porque parecia o Paraná. Parecia meio Paraná lá do Tiradentes. Daí foi assim, nós chegamos depois do almoço lá, e daí já a mãe deu o jeito de arrumar a chapa e já arrumar o lugar para fazer comida. E já pegou comida, já foi pôr nas panelas, foi fazendo comida. E a minha irmã, meu pai já foram ajeitando as outras coisas. O fogão foi ajeitado no porão da casa. Porque a casa era muito boa, tudo de madeira beneficiada, então não dava para levar o fogão lá em cima, porque lá não tinha fogão. Tinha que pôr tijolos e a chapa em cima dos tijolos e fazer fogo no chão. Então o fogão, as panelas, as coisas de usar na cozinha ficou num fechadinho que tinha embaixo do porão. O porão era muito alto, a casa era alta. E lá para cima só foi os forros de cama, as roupas, né? E os quadros de santo que minha mãe tinha, muitos quadros de santo. Então na primeira sala de entrada, a minha irmã, que já era mocinha, pendurou os quadros, algumas coisas assim que servia como enfeite. E daí lá para dentro nos quartos, tinha 3 quartos, ficou um pro pai e a mãe, o outro ficou para minha irmã e as crianças pequenas que dormiam no mesmo quarto dela, e no terceiro quarto ficou o quarto do meu irmão, que já era grandinho, ele era 5 anos mais velho que eu, ele já tinha uns 12, 13 anos por aí. Ele dormia sozinho, os pequenininhos dormiam com a minha irmã. E daí é como que funcionava. Você cozinhava lá embaixo de manhã cedo, você tomava chimarrão, quem tomava chimarrão tomava o café, todo mundo ia para a roça e eu ficava cuidando das minhas irmãzinhas gêmeas lá embaixo, né? Não, lá embaixo não, lá em cima. Minha irmã me fechava lá em cima para mim não deixar as gêmeas sozinhas, porque eram 2, né? E elas eram bem pequenininhas, elas não tinham um aninho ainda. Tava para fazer um aninho, elas estavam mais ou menos com uns 10 meses por aí. Então eu ficava fechado lá em cima. E os outros iam para a roça. E daí quando chegava a noite, pegava os forros de cama, estendia no assoalho, né? O assoalho é bem limpinho, sempre limpinho. Minha irmã era muito caprichosa, cuidava muito bem do assoalho, arrumava as camas estendidas no assoalho e cada um dormia na sua cama, né? No quarto onde estava minha irmã tinha a cama dela, o colchão de palha dela, as cobertas que ela usava e na nossa e daí tinha os nossos colchãozinhos onde nós dormia os 2 meninos, que era eu e o meu irmão Francisco, dormia junto no mesmo colchão, mas lá junto com a minha irmã. E as meninas gêmeas dormiam, claro, com meu pai e com a minha mãe. Elas ainda mamavam no seio, né? Então era assim, gente. Então você veja que sofrido para mim aquilo foi um choque. Foi um choque muito grande sair de um lugar aonde eu só convivia com os animais, né? Bois, cavalos e pessoas, né? E porcos, que se criava muito porcos, galinha, marrecos, patos. A minha mãe criava muito disso. E tudo isso foi levado junto.
não ficou nada para trás. E daí não se via tecnologia nenhuma que poderia se dizer avançada, que era ônibus, carros, caminhões, etc, né? Os caminhões da época, eu me lembro, tinha um caminhão esquisito, muito esquisito, que eles chamavam, e eram os caminhões mais usados da época, né? Eram caminhões potentes. Tinha o GMC, tinha o F8, o F8 era uma caminhoneta que servia para passeio. A F8, o GMC, F8, tinha o Chevrolet antigo, tinha o F600, que é Ford 600, que já era um caminhão um pouco maior, né? Dava para até levar uma mudança bem feita mesmo, né? Com móveis e tudo. E daí tinha os ônibus. Os ônibus, eles tinham cara de Mercedes, mas com focinho, né? Tipo os Mercedes, os caminhões Mercedes, né? Daí tinha também carros de passeio, era o Jeep com coberto de lona, tinha asa rural, né? Eram uns carros muito usados na época, eram carros de passeio, Jeep rural, Aero Willis, deixa eu ver, DKV. Então tinha todos esses carros assim, né? E eu morando no Tiradentes, eu não conhecia nada disso. Quando eu vim para o tapete, que li tudo isso, para mim eu estava num novo mundo. Por isso eu chorava desesperado e queria voltar para o meu Paraná. Pode uma coisa dessa, né? Então o fato de sair lá da onde nós estávamos estabelecido, tinha começado uma vida nova, estava indo tudo muito bem lá no Tiradentes, e daí aconteceu toda aquela tragédia. Muitas famílias tiveram que sair de lá, e então foi um trauma até para as crianças. Foi um trauma até para as crianças que já se reconheciam por gente, né? Não para os pequeninos de colo que ainda nem sabiam quem era, né? Mas para os grandinhos aí de 5, 6, 7 anos, que era o meu caso, foi um trauma, foi uma coisa assim, uma coisa muito chocante. Você sair de um paraíso bonito para ir para um lugar que você via coisas que você não era acostumado a ver. E lá no Tiradentes, às vezes à noite, o meu pai trabalhava às vezes para fora, para os moradores da região, para derrubar mato, para fazer roça, ou cortar madeira para fazer tábuas, para fazer galpões, casa, etc. E daí ficava lá na nossa casa. A nossa casa era bem fechada, bem feita, bem segura, né, já. Ficava a mãe e os filhos. E daí, né, eu me lembro, a mãe, a minha irmã e meu irmão faziam todo o serviço com as criação antes de anoitecer, quando o sol começava a se pôr atrás do morro, se escondendo atrás do mato, daí logo vinha a noite, daí ela recolhia toda a criançada para dentro de casa, fechava muito bem a casa por causa das onças, porque onça lá era comum. Eu me lembro, até hoje, dos gritos das onças na mata. Eram gritos aterradores. E às vezes elas vinham bem perto da casa. Elas só não chegavam nas casas e não chegavam nas criação por causa dos cachorros. Tinha que ter sempre 3 ou 4 cachorros bons para o mato, né? Bom de caça, vamos dizer assim, que não tinham medo de animal nenhum, né? Então era assim. Então esse pedacinho aqui eu tinha esquecido de contar, né? E eu vou pôr aqui como o terceiro capítulo. Mas daí a gente já tinha viajado, saído do Tatetos, chegado lá no Rio Pocinho, nós já estávamos estabelecidos na casa dos que nós íamos morar, na casa do senhor Agildo, uma casa bonita, bem diferente daquela que nós tínhamos no Tiradentes, que já foi uma coisa que eu gostei bastante, né? E tinha mata. Tinha mata, tinha pinheiro araucária, tinha pinhão, tinha todas essas coisas que lá no Tiradentes não tinha. Beleza, gente? Então vocês tenham paciência, porque ainda vou fazer muitos vídeos contando as passagens da minha família e da minha vida. Tá certo, gente? Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, já está em 25 minutos. Mas vou continuar. Amanhã ou depois eu continuo. E
Se vocês estão gostando da história, por favor, comente embaixo se estão gostando ou não estão, porque se vocês não estiverem gostando, daí eu paro. Daí eu não vou relatar mais, porque mexe muito com a massa cinzenta e lembrar de certas coisas, né, que às vezes a gente pode até esquecer. Então deixe seus comentários aqui abaixo, deixe seu joinha, seu positivo, que isso é muito bom para mim. E vamos que vamos, né, gente? E me digam se vocês estão gostando. Se não estiverem gostando, por favor, eu vou parar daí. Daí eu vou para outros conteúdos, beleza, gente? Um abração, um beijão no coração de todo mundo e espere o próximo capítulo, o quarto capítulo. E vai pro quinto, acho que vai dar uns 10, 15 capítulos. Para chegar até na idade que eu tô hoje. Porque ainda tenho muita história para contar relacionado com a minha vida também. Beleza, gente? Fui, tchau. Mas eu volto de novo, ok?